Olá, pessoal do TourQuest. Hoje eu estou aqui com o professor Antônio Lino Rodrigues de Sá, né, nosso professor aqui do FMS, né, agora não mais na ativa. E nós vamos falar hoje com vocês com um assunto muito interessante, que é sobre a vida e a obra de Paulo Freire. E eu estou com o professor Antônio Lino porque o professor Antônio Lino foi orientando do Paulo Freire, né? É isso mesmo, professor? E seja bem-vindo ao nosso canal. Sempre fui orientando de Paulo Freire, trabalhei com ele do período de 1982 até 87, quando defendi minha dissertação de mestrado. Ok, vamos falar para o professor Antônio Lino. E o professor Antônio Lino é graduado em filosofia, né? E com mestrado em filosofia e história da educação, que foi onde teve a orientação de Paulo Freire, né? Professor, conta para nós aqui do canal como que é teu histórico assim de estudante, né, até chegar ao encontro de Paulo Freire. Olha, vamos dizer, o conhecimento de Paulo Freire eu já tinha antes da graduação, já no meu período de ensino médio. Eu já conhecia Paulo Freire. Já tinha um contato com a obra, né? Sim, com a obra, com as falas, com vamos dizer, aquilo que era difundido no Nordeste. Eu sou nordestino, né? Eu sou do Piauí, e no Piauí tinha um programa de alfabetização de adultos na minha época, de estudante, né? Muito forte. E na minha casa, na minha formação, minhas irmãs, meu pai, então todo o pessoal tinha um envolvimento. Isso já do fundamental para o médio? Sim, no ensino médio. Já era o que eles chamavam lá do método Paulo Freire? Não, naquela época se falava da alfabetização de adultos, que era um programa que existia, sobretudo no Nordeste, que foi criado a partir do governo de Arraes, em Pernambuco, da cultura popular, dos movimentos populares, da educação popular propriamente dito, né? Então, naquele tempo já se trabalhava a questão da proposta política pedagógica de Paulo Freire. Então, os cursos radiofônicos que tinha alfabetização através do rádio que era feita. Então, isso aí eu já, na minha adolescência, já estava envolvido, porque na minha família já tinha todo esse envolvimento com as questões sociais, entendeu? Na minha família isso foi presente, essa luta, esse trabalho, entendeu? Aí o senhor faz o ensino fundamental e médio ali no Nordeste e a graduação? A graduação em São Paulo. Então eu fui para São Paulo, e em São Paulo eu fui estudar em São Paulo em razão até de entrar numa ordem religiosa, né? Então fui lá e fui fazer o curso de filosofia, fiz o curso de filosofia na Faculdade Associada do Ipiranga, hoje é uma universidade, né? E naquela época de faculdade eu já comecei todo o envolvimento na região leste de São Paulo, com relação à questão dos movimentos sociais e o movimento de educação de base que eu trago do Nordeste, que eu trago mais especificamente de Teresina, né? Onde na minha adolescência eu tive um professor que era envolvido nas causas sociais, e minha família também toda tinha esse envolvimento, e eu sempre, na minha adolescência, eu trabalhei junto aos grupos sociais em Teresina. Então, em 2 bairros de Teresina, eu cheguei a fazer movimentos e tínhamos um grupo de colegas que estudávamos juntos e a gente trabalhava fazendo isso. Mas da graduação em São Paulo, quando terminar, o senhor vem para o Mato Grosso? Vim para Mato Grosso por opção, né? Por opção. Opção, eu venho e me instalo em Rondonópolis, então onde eu vou estar trabalhando na escola La Salle de Rondonópolis. E lá eu começo também, continuo minha vida de envolvimento com as causas populares, necessariamente aí já depois da graduação com o envolvimento a partir das propostas política pedagógica de Paulo Freire mais acentuadas. E quando em 76, 5 de maio de 76, eu sou convidado para trabalhar na Universidade Estadual de Mato Grosso, em Rondonópolis, a sede em Campo Grande,
a Universidade Estadual. Que era o Estado Uno ainda, né? Era o único estado, e em Rondonópolis um centro pedagógico. Então eu sou um dos fundadores do Centro Pedagógico de Rondonópolis, onde necessariamente a minha atuação, mesmo antes do mestrado, ela se definia a partir de um olhar para a formação de professores voltado para as causas populares. Então, assim, o senhor está me dizendo uma coisa bem interessante, mas não eu esperava. Então, a influência, vamos dizer assim, o conhecimento da base teórica de Paulo Freire vem desde da sua formação, ensino básico, vem de herança familiar. Isso. Aí tem a formação em filosofia, vem para o Mato Grosso trabalhar em cima desse método. Então, assim, o conhecimento é bem profundo e enraizado, né? Assim, Sim, vamos dizer. sim. Depois. Não é uma coisa que eu adquiro quando eu entro na universidade. Quando eu entrei na universidade já tinha todo o envolvimento com os movimentos sociais, sobretudo apoiando as causas populares. É engraçado porque a gente vê, eu estive conheci lá na Suíça, o espaço dele lá, as universidades adotam, né, estudam Paulo Freire, mas a partir da perspectiva da obra pronta. O senhor já inseriu no processo como um todo, né? Porque no Nordeste, vamos dizer, a presença de Paulo Freire vai ser muito importante e vai ser uma influência grande em razão até das lideranças que existiam na época, né? Então, a Reis, aí vai ter Dom Helder Câmara, entendeu? Então, praticamente, eu vivi dentro de um grupo familiar onde nós tínhamos tanto pessoas da direita, entendeu? Como um lado que estava envolvido e voltado para atender as causas populares. E a minha parte da família era envolvida com as causas populares. Então, meu pai, minhas irmãs, minha mãe, entendeu? Tudo foram pessoas que tinham um olhar atento às causas populares. E é interessante para quem está nos ouvindo fazer um parênteses aí, né? Nós estamos falando de Paulo Freire, que nasceu em 21, se não me engano, né? E teve todo o seu início à base no Pernambuco, né? Sim. E através do governo do Miguel Reis, né? Que é um cara mais com a política mais socialista, participativa, que inclusive foi exilado também, né? Junto com ele. Mas aí eu quero fazer esse detalhe. Então, a partir do momento que o senhor faz a graduação, vem para o Mato Grosso, depois vai encontrar Paulo Freire em 1980 para a dissertação. Nesse período, né, que ele foi exilado após 64, né? Que ele teve esse percurso aí, foi para a América do Sul e tal, até chegar em outros países, acho que na própria Suíça, né, que acho que ele ficou mais, né? Mas aí o senhor vai conhecer dele, aí ele começa a obra pronta, né? Porque o primeiro livro dele é de 67, né? Pedagogia acho que a primeira publicação dele. Não, a primeira publicação de Paulo Freire é feita Educação e Mudança, né? Antes da famosa de 67. Sim, aí depois que tem Educação e Mudança, depois vem a Pedagogia do Oprimido, entendeu? Então muita gente pensa que ele escreveu primeiro a Pedagogia do Oprimido, mas não foi. Que é a mais conhecida. Educação como Prática de Liberdade, desculpa, não é Educação e Mudança. Educação como Prática de Liberdade é o primeiro livro que ele escreve. Tá? Ele escreve a primeira obra dele, depois vem Educação e Mudança, que é o detalhamento da proposta política pedagógica de Paulo Freire, e aí então a pedagogia do oprimido, entendeu? Então, dentro eu não vou usar a questão de método de Paulo Freire, que Paulo Freire mesmo, ele dizia, eu não tenho método nenhum, e de fato ele não tem método, ele tem uma proposta política pedagógica, entendeu? Então, a questão de dizer o método, porque no momento que você pensa um método, ele é estruturado, ele é cartesiano, né? E Paulo Freire não vai fazer esse trabalho dessa forma. O trabalho dele, a proposta política pedagógica é justamente voltada a desvendar o mundo para o homem como centro de tudo. Então ele tem uma proposta política humanística centrada na libertação do oprimido que liberte o oprimido da sua condição de oprimido, não para dominar, mas justamente para se integrar, para se vivenciar dentro da sociedade
o seu papel de homem, né? Enquanto constrói uma história. Um ser social mais sim, consciente. consciente. Mas assim, pegando assim para quem pessoas nos entendem, eu também tive que tentar compreender também, porque ele falava que ele era contra o método imposto, né? Que é o método que a literatura chama de depósito bancário, um negócio assim. Educação bancária. Educação bancária, né? Que é aquela que o professor tem conhecimento, vai lá e deposita na cabeça do aluno, né? Ele defendia tudo isso que você está falando, né? Então ele defendia já não só alfabetizar, né? Mas criar um cidadão, um ser social político consciente, vamos dizer assim. Sim. Seria então, isso. inclusive a educação, na perspectiva freiriana, a educação ela está envolvida nas relações da cultura. Então o indivíduo ele ter uma tomada de consciência do mundo, né? Então, vamos dizer, o indivíduo vai aprender, não decorar. Ele vai compreender o mundo. Então, no momento que o mundo é desvendado para esse indivíduo, ele vai se apropriando desse conhecimento. Aí entra a questão dos diversos saberes, né? O saber popular, o saber intelectual, os diversos saberes que a gente tem, o saber familiar e assim por diante. O que compõe o entorno daquela população, né? Exatamente. Então, é tanto que a proposta política pedagógica dele, ela vai se dar através dentro da educação como prática de liberdade, o apêndice que está no livro, lá tem os caminhos que é feito para que o educador compreenda o seu papel enquanto educador, não alguém que vai estar ensinando, mas alguém que vai estar, ao mesmo tempo que ensina, aprende, e construindo todo um saber em torno daquilo que vai fazer com que esse homem se dê conta do seu papel dentro da sociedade. Você fala que está no apêndice aí, não chama de método, mas ali tem um passo a passo, vamos dizer assim, para um educador aplicar o... Sim, porque, veja, o que ele vai estar dizendo nessa proposta? Ele vai dizer que o educador ele tem que conhecer a realidade do educando, o lugar onde ele vive, as relações dele, as relações sociais, as relações de trabalho, a vivência do cotidiano, a forma como ele sobrevive, entendeu? E como ele enxerga o mundo, para dali se tirar as palavras-chave que vai ser, no dizer de Paulo Freire, a palavra geradora para a alfabetização. Então, de repente, o indivíduo que vai estar dentro de um contexto onde tem a questão da fome, por exemplo, ele vai estar trabalhando a questão da fome do alimento, então aí vai se estar trabalhando a questão vai surgir as palavras. E em um determinado momento, numa determinada comunidade, veio a palavra panela. Mas o que é a panela? Como é que se constrói a panela? Que tipo de panela tem? Então, aí vai se analisando o que vai dentro da panela, o que vai dentro da panela, o arroz, de onde é que surge o arroz, como é que é plantado, como é que é selecionado. Então, o indivíduo ele vai tomando consciência desse processo todo e ele vai entendendo, ele entende. E aí, então, ele não vai ser alfabetizado a partir de uma palavra que está longe do seu dia a dia, mas que está enraizada no seu dia a dia e que faz com que ele reflita. Aí tem o olhar do educador. O educador tem que ter esse olhar de ir atrás do entendimento, da compreensão do universo que o indivíduo vive, dos mitos que ele cria diante daquela situação, até para desvendar o conhecimento. Então o conhecimento é compreendido, não decorado. Então, reconhecimento mundial aí com esse processo aí que ele desenvolveu de alfabetização e tal, mas tirando da alfabetização, eu poderia, por exemplo, pegar numa ciência social aplicada, no nosso caso, por exemplo, no ensino da atividade como turismo. Eu posso pegar
método, essa filosofia, ou como que eu aplico isso dele pro processo de ensino, por exemplo, da atividade social aplicada, por exemplo. É fácil eu pegar, vou entrar em sala de aula, vou aplicar o método aqui, não posso falar método, né? De Paulo Freire para conhecimento da atividade turística. Isso é facilmente... Sim. Então, vamos dizer, no momento que você está trabalhando a questão do turismo, você tem que ver as motivações, por que o turismo? O sentido do turismo dentro da perspectiva do enriquecimento cultural. Então, quando eu vou para um determinado lugar para fazer uma visita, eu tenho um foco, entendeu? Eu tenho um foco. Então, se eu vou do turismo religioso, eu vou com o foco de conhecer a história da religião. Então, eu tenho que buscar entender as raízes e a origem de ir para aquele lugar. Por exemplo, um turismo religioso que vai para Aparecida. Então eu tenho que conhecer como é que surge toda aquela questão, como é que eu vou estar trabalhando isso. Eu tenho que motivar o aluno a despertar na atividade interesses que contribuam na formação cultural, na formação política, os limites políticos, as possibilidades que tem essa atividade no sentido de fazer com que o indivíduo aprofunde os seus conhecimentos. Então, é possível sim, dentro da universidade, dentro da sala de aula, é tanto que meu trabalho que eu fiz com o Paulo minha dissertação de mestrado é a alternativa de educação popular em espaço de escola pública, na escola, né? Entendeu? Mas eu faço essa atividade nas minhas relações do cotidiano. Então, quando, por exemplo, hoje eu tenho um envolvimento muito grande com os terreiros de Umbanda e de Candomblé. Eu estou aprendendo, mas ao mesmo tempo que eu estou aprendendo, eu estou com eles discutindo, encaminhando, trazendo questões, olhares diferentes que eles não são capazes de perceber, mas que eu percebo e eu trago para eles. E aí eles trazem a visão religiosa do terreiro, a visão da organização do terreiro, que é muito bonita, e então isso vai fazendo com que a gente troque experiências, entendeu? Então, na atividade profissional, o indivíduo tem que compreender todo o processo de como vai se trabalhar. Por exemplo, vamos pegar um exemplo bem interessante. Para o pessoal de Umbanda e de Candomblé, o ori, a cabeça, é o lugar mais sagrado que tem. Entendeu? Aí eu vou estar trabalhando com um aluno da fisioterapia. Então, o aluno da fisioterapia, ele não vai ter... O curso vai dizer que ele tem que fazer todo um processo de encaminhamento, de verificar o corpo do indivíduo. Mas no momento que eu digo para ele que dentro das religiões, e sobretudo das religiões de matriz africana, tem o ori, que é o lugar sagrado, então ele vai ter um relacionamento com aquela pessoa, então ele vai ter que entender, ele tem que procurar saber que religião você é, entendeu? Então é a mesma coisa quando você vai fazer o turismo. O turismo você tem que ver os limites, a visão de mundo que tem os grupos com relação a determinadas áreas, até para você trazer essas pessoas, desvendar os preconceitos, e no momento que você desvenda os preconceitos, você faz um turismo acessível. O preconceito, talvez até a ignorância, é não conhecer a cultura do outro, né? Então isso que tem que... A pessoa tem que absorver a cultura do outro, porque no turismo é o cara que visita e o que é visitado tem esse... Exatamente, entendeu? Então tem determinadas coisas que eu vou estar fazendo e que de repente agride, né? E aí então dentro de uma prática profissional e sobretudo da pessoa que
que está sendo preparada para ser um intelectual do turismo, ele tem que compreender toda a dimensão daquele que visita, os limites e as possibilidades daquele que visita e daquele também que recebe, né, a visita. Agora, professor, o senhor teve lá essa formação básica lá no Nordeste, na visão assim de Paulo Freire, depois encontra, já na década de 80, já graduado, fazer o mestrado, tendo ele como orientando, né? Como que, vamos dizer assim, se encontra isso em 1982, 82, já na PUC São Paulo, né? PUC São Paulo. Como que é encontrar ele, como era ele, já retornando do exílio, né, que voltou depois. Em 79 ele volta. Volta, né? Como que foi encontrar já a personalidade, vamos dizer assim, Paulo Freire? Olha, quando eu cheguei na PUC de São Paulo, eu cheguei com a proposta de fazer um trabalho voltado para a formação de professores das zonas periféricas de Mato Grosso. A partir da minha experiência que eu tinha da interiorização da Universidade Federal de Mato Grosso, na formação de professores em atividades que naquele momento a gente chamava a formação parceladas, né? Eu cheguei na PUC para fazer esse trabalho. E quando eu cheguei no programa de pós-graduação, conversando com a coordenadora, ela me disse o seguinte: olha, no nosso programa eu não tenho ninguém que vai poder te orientar nessa área. E você foi aceito no programa. Mas eu te indico você procurar o professor Paulo Freire. E aí, então, ele que vai ser o que poderia entender. O que poderia entender. E o importante de ressaltar isso é que Paulo Freire não era um professor efetivo do programa de pós-graduação em Filosofia da Educação. Ele era de outro programa, de currículos e programas, que eram programas diferentes. Aí eu fui com ele, marquei, e ele me recebeu na sala da PUC de São Paulo, no Instituto de Estudos Especiais. A gente conversou, eu apresentei meu tema para ele, e ele me disse o seguinte: olha, Antônio Lino, você vai fazer o seguinte, você traz a tua temática e no nosso encontro de sala de aula, você vai colocar a tua temática. Que a prática de Paulo Freire dentro da sala de aula, ele usava justamente aquilo que era a prática que eu falava dos passos para a alfabetização. Ele fazia uma roda, e dentro dessa roda os alunos falavam das suas experiências, dos seus anseios, das suas dúvidas, e a partir daquilo ele organizava a aula. E eu lembro que eu apresentei meu tema. Aí eu apresentei meu tema e ele disse o seguinte, aí todo o pessoal interferiu e ele também fez uma interferência, né? E ele me dizia o seguinte: olha, vamos amadurecer mais esse tema, então na próxima orientação que a gente vai ter, vamos repensar esse teu tema. Vamos repensar esse teu tema. E eu falei da minha prática dentro da escola, que eu atuava, inclusive como vice-diretor, eu fui professor do ensino fundamental, da última série do ensino fundamental, e vice-diretor da escola. Então ele disse: vamos conversar sobre a tua experiência da escola, propriamente dita. Esquece a formação de professores e vamos pegar a escola que você está trabalhando. E então, naquele momento, eu me assustei. Eu disse: eu não tenho muita, vamos dizer, eu tenho mais experiência trabalhando na formação do professor, e a minha experiência, será que vai dar um trabalho legal, professor? Ele disse: vai sim. Então, vamos mudar. Aí ele mudou naquele momento meu tema. Ele disse: trabalhe a tua experiência dentro da escola. Uma escola que era uma escola religiosa, que passa a ser uma escola pública,
entendeu? Mas com a presença de religiosos dentro dela. Que é a escola lá de Rondonópolis. A escola de Rondonópolis, a escola La Salle. Então, aí, de repente, essa escola se torna estadual, mas com a clientela ainda pequena burguesa, e que de repente, e os desafios que traz o ensino público dentro disso aí. E aí então o que é que ele disse? Então vamos mudar. Aí mudei o tema e aí então começamos o nosso trabalho discutindo o meu trabalho dentro da escola. O senhor falando, você me lembrou uma questão, né? Por exemplo, eu uso um princípio, sei lá, de falar assim para os alunos, vamos primeiro desconstruir para depois construir novamente, né? Um ensinamento, alguma coisa. Nesse processo que você está falando, assim, na prática, Paulo Freire, ele vai juntar, ele vai construir do nada ali, né? Sim. Ele não chega a desconstruir, ele não chega a defender uma ideia, ele simplesmente pega os elementos que tem com as próprias pessoas, né? Conforme o caso da tua tese, da tua dissertação. Exatamente. Aí o que acontece? Nós tínhamos as nossas orientações em ambiente da PUC, e aí chegou, depois de meio ano, depois de uns 4, 5 encontros, ele disse, olha, eu vou te atender na minha casa, porque lá é mais confortável, eu vou estar em casa, a gente tem muito mais, um ambiente melhor aqui, uma mesa e... Tá, vamos na minha casa. Eu comecei a frequentar a casa do Paulo Freire em Perdizes, né? E aí então eu chegava para as orientações, eu trazia a temática e nunca a orientação foi uma orientação só eu e ele, porque a casa dele era cheia de líderes de movimentos sociais, de pessoas que vinham do exterior. E, necessariamente, praticamente a orientação que ele me dava era uma orientação que tinha envolvimento uma roda de conversa, né? E à medida que eu fui colocando a minha experiência dentro da escola e com os grupos que participavam, então os grupos foram discutindo também com ele e comigo, e aí então eu fui vendo que o trabalho que eu estava fazendo dentro da escola tinha uma relevância fundamental e tinha uma importância muito grande no sentido de desvendar aquele papel da escola enquanto burocrática para uma escola mais viva e uma escola envolvida e presente e articulada com os movimentos sociais. Então a gente já fazia isso dentro da escola, mas não tinha essa percepção desse envolvimento, do potencial que a escola podia fazer. Tá? E aí, então, os grupos que participavam, então tinha gente da África, tinha gente da Europa, gente da América Latina, entendeu? E gente dos movimentos sociais do Rio, São Paulo. Aí eu tive a oportunidade de conhecer muitos outros movimentos, e aí a questão da escola foi ficando cada vez mais clara, então, até chegar à conclusão. Nesse período aí que ele já voltou do exterior e tal, e tá na década de 80, ele já era grande personalidade, né? Então, essas pessoas que frequentavam vinham em busca do que exatamente, ou era alguma relação de... Sim, porque quando ele está no Conselho Mundial das Igrejas, ele tem um acesso a todos os países. E aí foi muito interessante que eu tive a oportunidade de fazer uma experiência fora do Brasil, que mais especificamente no Chile, e um primeiro passo no Chile e depois no Peru. E naquele momento, quando eu falei para ele que eu estava indo fazer essa experiência, que a instituição religiosa que eu fazia parte me estava permitindo, ele disse, que ótimo, que assim você vai visitar a América Latina e ver as diferenças, né? Então, naquele momento, foi um momento muito rico que eu nessa viagem eu passei pela Argentina, pelo Uruguai, aí parei no Chile, fiquei um tempo no Chile e vendo as experiências, tive a oportunidade de ir
em regiões periféricas do Chile, conversar com lideranças tanto da Igreja Católica como de líderes populares no Chile. Estava na época, estava recém saindo da ditadura chilena, né? E aí então fui para o Peru. Aí no Peru eu tive também a oportunidade de conhecer Gutiérrez, né? Que é o Papa da Teologia da Libertação. Eu tive a oportunidade de fazer um curso com ele. E aí então, no Peru eu tive a oportunidade de conhecer a experiência de educação popular e a forte presença de Paulo Freire no Peru, entendeu? Aí depois, dentro do curso que eu fiz, tinha gente da América Latina e América Central. Então eu tive a oportunidade depois de conhecer a experiência do Equador, da Colômbia, entendeu? Então, assim, para quem está até nos ouvindo aí, assim, os alunos, assim, você tem uma pessoa que é reconhecida internacionalmente, isso não é à toa, né? Então, por exemplo, o que o senhor acha, assim, que mais relevante do reconhecimento dele, para, sei lá, para Harvard reconhecer, a Europa toda? O que é a base que o mundo reconheceu o trabalho? Foi o fato de alfabetizar, o processo de alfabetização, né? O que foi? Ou, sei lá, a articulação dele, a participação política dele, o que mais dá peso a esse reconhecimento internacional? Olha, o que dá peso à figura de Paulo Freire é justamente essa proposta política de educação, entendeu? Onde se desmistifica o mistério da educação, que se torna, vamos dizer, alguma coisa de privilégio da burguesia, mas que reconhece as possibilidades e a capacidade da classe oprimida de, no momento que ela passa a ter o domínio do conhecimento, ela passa a se libertar. Então, essa questão da libertação, entendeu? E aí o movimento de libertação na América Latina são muito fortes, e a presença de Paulo Freire vai ser marcante justamente nesse momento em que se discute a questão da participação popular. Então, a importância da participação popular e o momento em que o indivíduo é capaz de adquirir o conhecimento e adquirir o domínio da leitura, a leitura não da leitura escrita, mas a leitura de mundo, a leitura de vivência, a leitura cultural, e trazer a questão da cultura para dentro da escola no sentido de fazer o resgate do papel do homem dentro da sociedade. Isso que vai ser importante de Paulo Freire. Quer dizer, resumindo, você alfabetiza, você fortalece a cultura do indivíduo e também o torna um ser político no sentido de cidadão do mundo, assim, de consciência, né, da realidade sociocultural. Exatamente. É tanto que, veja, Paulo Freire, o livro que tem Cartas à Guiné-Bissau, ele faz todo um projeto de alfabetização para a África, né? Naquele momento, os irmãos Amilcar Cabral e Amilcar e eu esqueci agora o nome do outro, né? De Guiné aqui. Do movimento africano de libertação do povo africano de língua portuguesa, né? Então, o Wilson Cabral. Amilcar Cabral queria que Paulo Freire fizesse um projeto que alfabetizasse o pessoal na língua portuguesa. E o Wilson Cabral disse: não, tem que fazer a alfabetização na língua da tribo, né? Aí Paulo Freire disse: não, eu tenho que fazer com que o povo africano
para se libertar, ele tem que conhecer a língua portuguesa, ele tem que ser alfabetizado na língua portuguesa para ele poder dominar a língua portuguesa, para ele entender o que o opressor faz com ele. Entendeu? Então, a aprender a língua portuguesa, aprender a língua, vamos dizer, dentro da alfabetização, no momento que o indivíduo aprende a ler e a escrever, ele passa a dominar o conhecimento da língua. Então ele passa a compreender um mundo que está diferente. É uma imersão mais realística, sei lá. Exatamente. Aí ele pode se defender. Veja, por exemplo, eu tive uma experiência na época que estava fazendo a disciplina com Paulo Freire, me chamaram para fazer uma assessoria de um grupo de movimentos sociais. Aí nesse grupo de movimentos sociais eu estava explicando o que era o movimento social. Inclusive era um grupo de pessoas de zona rural. Eu estava me esforçando e fazendo tudo. Aí de repente um cidadão levanta a mão e disse assim: professor, eu já sei o que é esse movimento social. É como pega uma tora de madeira, que ela está bonita, e quando eu passo a serra, tá, que abro, ela está toda cheia de cupim. Então o movimento social é esses cupins que estão ali dentro, e que de repente ele diz, tá. Eu disse, exatamente é isso. Aí o pessoal todo compreendeu. E é interessante isso, porque justamente nós, na academia, a gente privilegia um linguajar sofisticado, um linguajar que tá distante daquilo que é a absorção do conhecimento do aluno, porque ele é iniciante quando ele está na graduação, ele está se preparando, ele ainda vem achando as coisas, ele só vai pensar alguma coisa quando ele se forma, mas esse construir o pensamento dele se dá no processo da formação. Tanto que dentro das minhas aulas, quando eu estava trabalhando, eu dizia, você pensa, você chega aqui achando, mas você vai sair daqui pensando, você está achando o que é que seja turismo, mas quando você vai sair daqui, você vai ser um profissional que você vai estar identificando, entendendo o processo e o sentido do que seja o turismo. E você vai sair como um intelectual preparado para compreender. Aí você não pode se afastar das pessoas que não têm esse teu entendimento. Pelo contrário, aí Paulo Freire vai dizer o seguinte: quanto mais conhecimento eu tenho, quanto mais eu tenho que me aproximar daquele que não tem conhecimento. Por quê? Porque justamente eu tenho que incentivá-lo e fazer com que ele se perceba dentro da sociedade a capacidade que ele tem de produzir conhecimento. Porque se o aluno da graduação ele sai sabendo, é muito estático, né? Sim, sim. É melhor sair pensando, Sim. porque ele vai poder acompanhar toda a evolução do saber. Porque, veja, dentro da academia a gente tem a pretensão de que a gente está ensinando, entendeu? E muitas vezes a gente aprende mesmo, entendeu? Por exemplo, nas minhas práticas nos últimos anos, do contato com os terreiros e com as pessoas que frequentam os terreiros de Umbanda, de Candomblé, eu aprendo muita coisa, entendeu? Eu aprendo e eu aprendo mais do que eu possa contribuir. Entendeu? Porque é uma sabença. Paulo Freire usava muito essa palavra, sabença, a sabença popular, que de repente acontece no meio do povo, é muito importante, é tanto que de repente você vai ver que os ritmos e a cultura, por exemplo, o cordel, uma riqueza que tem o cordel. Entendeu? O cordel, o teatro bambeme de rua, o conhecimento entendeu? popular, O conhecimento popular, aquilo que o povo constrói e que necessariamente, de repente, a burguesia chega e se apropria e diz que é dela, entendeu? Tá?
Veja a diferença. Eu posso, enquanto branco, enquanto que tenho dinheiro, enquanto tenho uma posição, eu posso entrar em qualquer lugar. Mas aquele que tem, que não tem, e que não seja branco, ele não pode entrar em qualquer lugar. Tá? Então, os grupos dominantes, eles se apropriam daquilo que é do povo e passa a dizer que é dele. E diz que é dele e se apropria e diz que é dele. Por quê? Porque ele imprime uma marca dentro daquilo. Aí nós temos as grandes contribuições que traz as culturas africanas para o Brasil, a cultura indígena, o que ela traz. Então, de repente, a pessoa usa um acessório indígena como um enfeite, mas nem entende o processo, o que significa aquele símbolo para a cultura indígena, para a cultura preta, entendeu? Para a cultura de candomblé, para a cultura... As diversas culturas que tem o judeu e assim por diante. Agora, professor, para a gente caminhar aqui para os nossos finalmente, né? Assim, eu sempre defendo a tese do seguinte, né? Que a nossa universidade, por exemplo, nós temos muito honoris causa, né? Mas ninguém tem, por acaso, 30 títulos, mais de 30 títulos de honoris causa, né? Pelo mundo, né? Então, assim, que é o título doutor honoris causa, né? Que é o que Paulo Freire tem, acho que, se não me engano, 35, alguma coisa assim, 36, né? Então, isso no mundo hoje, a gente tem plena noção, né? Até como turista, eu falei, contei a história, né? Que fui na Suíça como turista e tive contato com ele lá. Mas é o maior educador, assim, vamos dizer, educador que eu posso chamar, do Brasil e que a gente tem em relação, assim, conhece, é muito pesado mesmo. Sim, a presença de... Veja os núcleos de Paulo Freire que tem no mundo. Em Roma tem um núcleo de Paulo Freire muito forte, na universidade em Portugal tem uma presença muito forte de Paulo Freire, na Inglaterra tem, nos países da América Latina todos, e no Brasil, de repente, vamos ver no Brasil onde é que teve, tinha os grupos mais fortes, era em Pernambuco, veja no Nordeste, em Rio Grande do Norte, na Universidade de Rio Grande do Norte, tem uma presença muito forte em Fortaleza, e tem na Bahia. A nossa universidade, quando eu fui removido de Cuiabá para cá, da Universidade de Mato Grosso para a Universidade Federal em 90, eu cheguei, tinha uma professora que levantava a bandeira de Paulo Freire, professora Doralice. Era a única que tinha. Aí quando eu cheguei, nós começamos a fazer o movimento, mas eu sentia... Já tinha todo um preconceito com relação a Paulo Freire, tá? E esse preconceito não era só no caso da Universidade Federal. Veja, lá na PUC de São Paulo, nós, os alunos de Paulo Freire, os orientandos de Paulo Freire, era tido assim, lá vem a turma de Paulo Freire, entendeu? Mas isso se dá por quê? Pela não iniciação acadêmica dele, vamos dizer assim? Exatamente, porque o pessoal dizia que Paulo Freire era basista, entendeu? É basista, ele é fenomenológico, entendeu? Então, e naquela época do mestrado, era o grupo da PUC, era o grupo mais forte, era o grupo do PMDB do PMDB e do PSDB, que era forte, entendeu? Inclusive a coordenadora do nosso programa era do PMDB e a coordenadora do programa de pós-graduação do qual o Paulo Freire fazia parte era de PSDB. Agora no exterior. E aí então, veja, e Paulo Freire, aqui em Mato Grosso do Sul, é o único estado que Paulo Freire nunca veio. Tá? Eu fiz o convite para ele e estava tudo arrumado, tudo pronto, mas ele adoeceu e não pôde vir e depois não teve a oportunidade. Então praticamente eu fiquei, a minha prática pedagógica dentro de sala de aula foi sempre entender e compreender os alunos. É tanto que na minha primeira aula eu pergunto para o aluno de onde ele mora, como é que ele vem para cá. Tá. Então eu tenho um raio-x do aluno e vejo tudo isso.
E o nosso centro acadêmico de pedagogia era Paulo Freire quando eu cheguei aqui já, em 90. Tá? Na década dos anos 2000 mudaram, tiraram o nome de Paulo Freire e pasme, por uma pessoa que era, uma aluna que era líder de movimento de esquerda, entendeu? E aí então foi surgindo dentro da universidade hoje, nossa, aqui de Campo Grande, aqui em Campo Grande, nós tivemos aí a professora Celina, o pessoal de Química, um pessoal de Física, que discutia Paulo Freire junto aos alunos, entendeu? Depois, o curso de enfermagem, teve gente que discutiu Paulo Freire lá na prática pedagógica dele. Hoje nós já temos aqui, sobretudo no curso de artes, pessoas que discutem Paulo Freire. Tá? Bem, tá sempre presente e também é um dos mais citados pelo grupo, né, como as obras dele. Três Lagoas tem um grupo forte lá que discute Paulo Freire. Agora para entender um processo assim, no exterior. Aí no exterior tem, aí veja, como eu dizia, Roma, Portugal, na Inglaterra, nos Estados Unidos é muito forte. Tá? Quando eu tive a oportunidade de participar de uma missão do Ministério da Educação, que nós fomos para São José da Costa Rica, né? Não São José da Costa Rica, São José da Costa Rica. Lá tinha os países da América Latina e da América Central, estava tudo lá. Então, quando eu me apresentei, o pessoal descobriu que era aluno de Paulo Freire, então vem todo mundo em cima de você, né? E eu tive a oportunidade depois de passar nos Estados Unidos, na época, e você vê, vamos dizer, os intelectuais dos Estados Unidos, e nas oportunidades que eu tive de ter contato com o pessoal dos Estados Unidos em atividades que eu desenvolvi através do Ministério da Educação, quando falava que era de Paulo Freire, eles vinham em cima de você, porque eles queriam saber, entendeu, de Paulo Freire. E eles fazem muita referência a ele, eu estou falando ao pessoal da academia. Mas aí eu fiz essa até pergunta meio provocativa, pelo seguinte, mas na prática em si, porque eu olho para a América Latina, para a América do Sul, desculpa, eu consigo ver esses movimentos, né, da Bolívia, do Peru, da classe trabalhadora, os campesinos, né, esses movimentos sociais. Mas aí quando eu vou para a Europa, Estados Unidos, como que isso foi colocado em prática lá? Foi muito difundido? Porque é muito referenciado, eu sei. Mas existem práticas palpáveis na Europa e nos Estados Unidos dessa questão do Paulo Freire, assim, pelas universidades? Porque Harvard, por exemplo, idolatra, né, e coloca. Mas aí eu vou lá, de repente, andando nas comunidades, onde que será que né, aplicaram, vamos dizer assim, a metodologia? Olha, aí eu não poderia te responder isso, uma prática efetiva, entendeu? Mas pelo fato de já se apontar dentro das universidades, acredito que haja prática. Haja prática, porque é trazido alguma coisa, porque o interesse que tem o pessoal do Paulo Freire suscita isso. E veja, na Europa, vamos dizer, quando a gente leva qualquer experiência do Brasil para apresentar em congressos na Europa, isso é muito evidenciado, porque lá eles estão trabalhando em cima dos clássicos, e aqui a gente traz uma leitura dos clássicos a partir das nossas práticas, entendeu? É uma coisa palpável, e isso para eles é um desafio muito grande. Tá? É tanto que o pessoal quando você vai nesses encontros, que você traz e você coloca a experiência, eu tive a oportunidade de colocar a minha experiência num grupo em Évora, entendeu? Então, o interesse que tem o pessoal de escutar, de te perguntar, de esmiuçar, porque é muito grande. Eu acredito que eles levem para suas práticas, com certeza. Entendeu? Legal, tá bom. Eu queria aqui agradecer ao professor Antônio Lino. Muito obrigado e até a próxima. Eu que agradeço desse espaço, né? A tua provocação foi interessante, eu aceitei de bom grado, porque praticamente hoje eu
tenho sido procurado por pessoas de fora do estado, né? Então, em algumas teses, o pessoal me entrevista para saber sobre Paulo Freire, porque nós somos 7 ex-orientando dele, né, do Brasil todo, né? Tem uma no Nordeste, tem eu aqui no Centro-Oeste, tem gente em São Paulo e no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. São os lugares que a gente tem ex-orientando de Paulo Freire. Tá bom. Muito obrigado. Até a próxima.